Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui um pouquinho diferente para vocês. Não é uma leitura de tarô para os signos, é uma reflexão de tarô para os próximos anos. É uma reflexão com os arquétipos do tarô, é uma reflexão de numerologia que envolve tarô e um debate aqui, uma conversa com vocês sobre o que eu tenho acompanhado, né, da astrologia, do esoterismo e os movimentos, né, também astrológicos e tudo mais, e como eles conversam com o tarô e com as previsões dos próximos anos aí, que serão anos muito transformadores. Eu acho que todo mundo que acompanha astrologia, que acompanha esoterismo, que acompanha outros canais, já deve estar muito ciente que 2025 e 2026 são 2 anos que vão cravar novos passos para a história da humanidade, né? É assim que está sendo previsto, é assim que a gente está debatendo, né? Nos maiores canais de astrólogos, de numerólogos, de esotéricos no geral. E a gente tem também arquétipos muito fortes dentro do tarô que representam esses anos. E eu vou trazer também para vocês hoje uma conversa dentro do pouco que eu sei, né? Que eu senti a necessidade de gravar esse vídeo também, compartilhar o pouco que eu sei com vocês e ter esse diálogo também. Porque eu acho que, assim, cada pessoa sabe um pouquinho e a gente vai construindo, né? Essa visão. Principalmente quando a gente fala de transformações, né? A gente tem aí que 2025 pode ser um ano um pouco difícil. E vendo, né, sobre a numerologia e sobre os debates que o tarot tem trazido, eu tenho aqui, né, eu vou trazer para vocês qual é a carta que vai representar o ano de 2025 e o ano de 2026, porque eu vou trazer um paralelo entre esses 2 anos, 2025 e 2026. Por que isso? Porque a gente está num processo de finalização da de um ciclo, né? A gente teve, dia 19 agora, a gente teve o planeta de Plutão entrando no signo de Aquário, e para quem acompanha esses movimentos astrológicos sabe que esse vai ser o maior movimento astrológico desses últimos anos, porque Plutão ele é o último planeta, que não é mais planeta, né, agora, mas ele é o último astro do sistema solar, e o signo de Aquário é a luta, né, pela comunidade, pelos direitos, pelos oprimidos, por todas essas questões, né? É a novidade, é a revolução tecnológica, é a revolução do pensamento. Então, sempre que a gente fala do signo de Aquário, a gente fala de revoluções, a gente fala de transformações profundas, de quebra de barreiras. E Plutão também fala dessas explosões, dessas quebras de barreiras, dessas transformações que às vezes podem acontecer de forma muito abruptas, né? Então, a gente tem aí transformações que podem ser muito profundas e começou agora no final de novembro e vai durar por pelo menos 20 anos, né? E dentro dos arquétipos do tarô, a gente tem para o próximo ano o eremita, né? E eu vou trazer já aqui para vocês, estou procurando aqui as cartas do eremita e da roda da fortuna, porque a gente está 2020, 2024 a gente tem o arquétipo da justiça, 2025 a gente tem o eremita e 2026 a gente tem a roda da fortuna. Então, em 2026, que é o ano que todo mundo está falando que vai transformar muitas percepções, porque 2026 é o ano da virada, né, da humanidade, assim, na chave da humanidade. É o que os esotéricos, as pessoas que acompanham esses movimentos têm falado, né? E eu, por ser mais uma esotérica e trabalhar aqui no YouTube, também estou trazendo, né, também estou trazendo aqui essa reflexão, né? Estou aqui procurando a minha carta do eremita.
Só um minutinho, deixa eu encontrar aqui minha carta do Eremita. Eu deveria ter feito isso antes de gravar o vídeo, mas eu tive a decisão de gravar o vídeo enquanto já ia tendo as ideias e conversando. Então, como é uma conversa, normal também que eu vou procurar aqui na frente de vocês quando estou gravando o vídeo mesmo, gente. Claro, já deveria ter separado as cartas, né? Ok, realmente foi um erro, mas vamos lá. Não vai demorar muito também, não. É rápido, são 78 cartas. Temos aqui o Eremita, né? O que é o Eremita? Eu tô pegando aqui o tarô clássico, né? Que é o de Marsella. E o que é que o Eremita representa dentro do tarô? Qual é o simbolismo do Eremita? Por que que 2025 vai ser o ano do Eremita, né? A nível geral. É claro que quando eu falo isso, eu estou falando de uma análise social, não de uma análise individual. Talvez para você, numa análise individual, o teu arquétipo do ano vai ser outro. Mas a nível social, a nível coletivo, a nível geral, esse é o arquétipo do ano que a gente vai ter, que é o Eremita. Por que o Eremita? Porque, né, segundo os numerólogos, o número 9 vai ser o regente de 2026 e o Eremita representa as revisões profundas. Então, acredito que no nível geral, o próximo ano ele trará revisão. Revisão a nível social, coletivo. As pessoas vão estar repensando posicionamentos políticos, repensando ideais, repensando ideologias, né? É um ano para repensar. Talvez esse ano tenha sido o ano da justiça e ainda não tenha sido muito fechado essa justiça, porque algumas pessoas podem ver a justiça de formas diferentes. O que é justo para um não é justo para o outro, né? Então, o que essa justiça desse ano representou mesmo? Foi justiça para quem, né? Algumas pessoas podem entender que alguns movimentos políticos foram a justiça para eles e outras pessoas acharam esse movimento talvez muito injusto. Falou, nossa, mas como assim o ano não era da justiça? Por que que isso aconteceu? Por que que certas coisas aconteceram que não deveriam acontecer, já que seria o ano da justiça, né? E aí a gente vai ter em dois, mas nada no tarô é respondido em uma carta só, em um arquétipo só. Então a gente está trazendo já 2026, 2026 não, 2025, para a gente repensar o que que o Eremita vai trazer em 2025. Será que a justiça que foi feita em 2024 realmente foi justa para todos? Será que esse pensamento de justiça ele realmente foi justo para todos? Ele realmente foi bem executado? Será que a justiça foi executada? Então a gente vai começar a entrar nesses debates mais a fundo, entende? Será que foi realizada a justiça em algum âmbito político, social, em algum âmbito global, né? Então, eu particularmente acredito que o mundo está cada vez mais injusto e mais desigual a cada dia que passa. E a gente tem visto muitas guerras, a gente tem visto muitas coisas. E o Eremita ele vai trazer muitos esses processos de revisão. Revisão da nossa postura, revisão dos nossos ideais, revisão. O que a gente realmente quer pra gente. Será que o que eu queria em 2024, nos anos anteriores, vai servir para mim a partir do próximo ano? Porque o próximo ano ele vai colocar as nossas ideias em conflito. É um ano de conflito, né? 2025 também, pelos espiritualistas, por todos, né? A gente tem, inclusive, dentro das religiões de matriz africana, a gente tem que 2025 vai ser o ano de Ansan. A gente sabe que Ansan é de guerra, né? Que Ansan rege a tempestuosidade, rege os ânimos mais aflitos. Então, se você for trazer mesmo essa visão, você vai ver que 2025 não vai ser um ano fácil, vai ser um ano de muitos conflitos, vai ser um ano de muita guerra, vai ser um ano de muita revisão. E isso são previsões, né? É claro que a gente está fazendo aqui uma análise através de arquétipos, de números, né? Nada está sempre dado, né? Mas assim, de acordo com o que a gente vem vendo, tudo tem andado e se transformado, né? E o Plutão em Aquário, ele sempre traz isso também.
né? Muitas pessoas acham que Plutão em Aquário vai ser extremamente libertador, mas Plutão é o regente de Escorpião, né? Dentro dos arquétipos do zodíaco, Plutão é o signo de Escorpião. E Escorpião sempre aprende através da dor, através da morte, ressurreição, através. Plutão representa a morte também, então a gente pode ter muitos desencarnes coletivos, a gente pode ter guerras massificadas, porque Plutão ele é o planeta da morte. E ele representa não uma morte em específico, ele representa mortes coletivas. Inclusive, Plutão é o planeta da bomba atômica, né? Se tem um planeta que pode representar a bomba atômica, é o planeta de Plutão, e ele ter entrado no signo de Aquário, nesse arquétipo agora, pode trazer alguns rompimentos de uma forma muito grave, né? Então, assim, a gente pode estar falando muito de mortes coletivas, mortes massificadas, de explosões atômicas, a gente pode estar falando de explosões atômicas, a gente pode falar de revoluções tecnológicas. A última vez que Plutão entrou no signo de Aquário foi quando aconteceu a Revolução Francesa, e a gente tem aí esse parâmetro também, né? A gente tem também revoluções sociais, né? Pessoas buscando mais igualdade, mais direitos, mais, mais reivindicação por lazer, mais reivindicação por direitos. Então a gente hoje, com a entrada de Plutão em Aquário, a gente já está tendo, no Brasil especificamente, esse debate da escala 6 por 1, o que também pode ser um pouco relativizado, porque, né, tem um paralelo também, mas assim, o Plutão em Aquário, ele está falando sempre das massas, das pessoas, né, da necessidade do coletivo. Plutão estava em Capricórnio, nos últimos graus de Capricórnio, quando aconteceu a pandemia da Covid, né? Muitas pessoas fizeram até esse paralelo, porque os últimos graus dos signos geralmente são chamados graus anaréticos. E esses graus anaréticos, eles sempre trazem uma reflexão muito profunda do que a gente precisa transformar, do que a gente precisa mudar. E foi quando a gente teve ali a epidemia da Covid-19, a gente teve 2, 3 anos, né, muito intensos quanto a isolamento, quanto a percepção de si, do coletivo, do cuidado de si, do cuidado do coletivo, da higiene pessoal, da higiene do coletivo. Então a gente tem, porque Capricórnio significa relações públicas, mas relações públicas institucionalizadas. E Aquário representa as relações públicas no sentido comunitário, no sentido comunidade. Não é a instituição mais que vale, né? Em Capricórnio a gente está debatendo o que as instituições são para a gente. Em Aquário a gente está debatendo assim, o que a gente é para a instituição. Nós somos maiores, tipo, nós, seres humanos, nós coletivo, nós pessoas, somos maiores. O que é importante para a gente, coletivo, ser humano, comunidade, né? Então, Aquário tem essa coisa, né? Tanto que na década de 60, quando teve aquelas revoluções também sociais, tudo se falava muito da era de Aquário e tudo mais. E esse Plutão entrando agora no signo de Aquário traz novamente esses ares, né, do que é a era de Aquário, o que vai acontecer, né, qual é esse pensamento comunitário e tudo mais. Mas o ano de 2025, por si só, né, por dentro de todas as previsões, ele vai ser um ano muito denso mesmo, ele vai ser um ano um pouco mais pesado, né, e a gente vai ter esse arquétipo do eremita, que é sempre de iluminar as nossas sombras, né, porque o eremita, ele fala sobre isso, sobre a iluminação das nossas sombras, sobre entender os nossos processos até aqui, a nossa história, as nossas coisas obscuras, né? O eremita, ele está iluminando, ele está andando para frente, olhando para o passado. O eremita, ele não está simplesmente regredindo, ele sempre está andando para frente. O eremita sempre está se deslocando para frente. Mas o eremita, ele chega num ponto de crise. Ele representa uma crise. Ele representa uma crise que significa o que eu preciso modificar agora para finalizar esse ciclo que eu estou tendo. O que eu preciso relembrar do meu passado, o que eu preciso relembrar das minhas convicções, o que eu preciso iluminar das coisas que eu até agora estava ignorando, né?
Então ele está perto da roda da fortuna, né? A gente vai ter a roda da fortuna como arquétipo de 2026, a roda da fortuna, né? A roda da fortuna representa o giro, as transformações, as mudanças. Então, 2026, por que eu já estou trazendo 2025 em paralelo com 2026? Porque são 2 anos onde a gente vai se conversar muito, né? Na verdade, esses 3 anos, 2024, 2025, 2026, eles vão se conversar, né? E eles trazem essa reflexão do que a gente precisa transformar, o que a gente precisa rever para que mudanças efetivas aconteçam, né? Então, 2026, as mudanças efetivas estão para acontecer. 2026 é a roda da fortuna, 2026 é quando o mundo vai girar. Muitas coisas vão acontecer, muitas mudanças, muitas transformações inesperadas podem acontecer nesses próximos anos. Porém, até chegar a essas mudanças inesperadas, vai haver muita revisão, vai haver um processo de iluminação das sombras, vai haver um processo de retorno a coisas do passado, retorno a ideais que você tinha, revisar ideais, revisar ideologias, crenças limitantes, crenças também, né, nossas. Então a gente traz aqui um arquétipo muito forte, né, é um arquétipo que sai para todas as pessoas que estão em autodescoberta. Eu acredito que a humanidade vai passar por esse processo da autodescoberta no sentido mais geral. É óbvio que a nível individual nem sempre as pessoas vão estar muito inteiradas nisso, mas a nível global, social, né, geral, vão acontecer revisões de processos, de crenças. Porque o arquétipo do eremita sempre traz essas revisões, sempre traz essa crise e sempre traz essas mudanças, né? Deixa eu trazer o arquétipo de 2024, né? Que a gente está encerrando 2024. Vamos refletir um pouquinho nele também, né? Porque é a justiça. Vamos lá. Justiça. Tcham, 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 tcham. A justiça aqui. Então a gente tem a justiça. Esse ano de 2024 é o ano da justiça. Será que realmente tudo que aconteceu no mundo, de tudo isso, foi realmente justo? E quais são os caminhos da justiça, né? Isso também é complexo, porque às vezes a gente acha que alguns caminhos eles estão sendo injustos, mas na verdade aquele ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. E para quem não acredita num Deus único, onipresente, onipotente, para quem acredita em mais deuses, em legiões de deuses, mas a gente entende também que existe esse ditado, né? E é um senso popular, né? Deus escreve certo por linhas tortas. E talvez aquilo que você acha que é injusto nesse momento, talvez esteja sendo construído de uma forma onde essa justiça vai se revelar lá na roda da fortuna. Entende? Muitas coisas que aconteceram no mundo esse ano podem não ter sido muito justas ou parecido muito justas, mas talvez todo esse caminho ele esteja sendo traçado já para que aqui as pessoas comecem a repensar se realmente elas fizeram as escolhas certas. Então, a justiça ela já está operando para que esse eremita também chegue e reflita: será que quando eu tentei buscar a justiça, eu realmente fiz a coisa certa? Será que quando eu votei em ciclano, votei em fulano, será que quando eu acreditei nas promessas de alguém, será que será que lá eu estava achando que eu estava fazendo a justiça? Será? Mas será que realmente foi justo? Então, a gente vai ter essa transição entre o que realmente é justo e será que eu fiz as escolhas certas? Então a humanidade vai passar por esse processo de será que eu fiz as escolhas certas? Será que meus ideais realmente são positivos para o mundo, para as pessoas? É, é, é um processo intenso, eu acho que a gente vai estar passando por momentos intensos. Né? É claro que gente,
Não vamos acreditar que a humanidade vai se transformar com Plutão em Aquário, que o Plutão em Aquário vai transformar a mente de todos e a gente vai fazer uma grande ciranda e vai rodar o mundo e ser feliz e cantar Hilarie e pipipipopó. Não vai ser isso, né? Aconteceu a Revolução Francesa e continuaram os mesmos embates, eles continuaram. Apenas tivemos alguns progressos, algumas visões de mundo, alguns ideais surgindo. E uma pequena parcela da população aderiu a isso, mas isso transformou um pouco a visão coletiva. Então, assim, a Terra em si, ela está rodeada de pessoas encarnadas, carne. Por isso que a gente fala encarnado, porque a gente está em carne, né? Então, quando a gente fala encarnado, em carne, a gente está totalmente suscetível às coisas da carne e aos desvirtuamentos da carne, aos desvirtuamentos da vida em si. A Terra, ela é um grande plano de prova e expiação, ela é um grande debate de prova e expiação, é onde a nossa ética ela é colocada em prova o tempo inteiro, né? É isso que as doutrinas mais espirituais pregam, que a gente está em prova, né? E obviamente esses seres encarnados em massa, a maioria das pessoas nunca vai estar totalmente disponível a uma visão espiritual mais elevada. Não vai ser todo mundo. Não vai ser nem 1% das pessoas. Então, assim, essas transformações, quando a gente fala, a gente não está acreditando que o mundo inteiro vai dar as mãos e vai ser bonito e vai ter paz. Não é isso. Talvez algumas coisas vão ser trazidas a debate e uma parcela que talvez seja um pouco mais significativa do que antes, vai começar a repensar algumas coisas. Mas para as pessoas atingirem isso, elas vão começar a se conectar mais com pensamentos mais elevados, né? Porque o eremita também fala disso, né? Quando você tenta se elevar, o eremita ele está caminhando sozinho para se elevar. Mas digamos que 99% das pessoas, 98% das pessoas ainda vão continuar na mesmice, né? O planeta Terra ele é composto por pessoas que vão continuar sempre na mesmice, que não vão sair de certos pensamentos. Aqui não estamos num plano mais elevado espiritualmente, a gente não está lidando com pessoas extremamente elevadas. É um planeta que ele traz a gente para questões extremamente rasas, né? Tipo trabalho, sobrevivência, guerra, morte, comida, comer, se alimentar. Então, assim, é uma pequena parcela de almas que consegue refletir sobre algo maior, algo mais conectado à divindade, a Deus, a, ao cosmo, né? Então, assim, que consegue se elevar dessas necessidades básicas, né? E não necessariamente, eu estou falando também que as pessoas que estão lutando por sobrevivência, que elas não são conectadas com a espiritualidade, não existe esse paralelo, não é isso que eu estou falando, porque às vezes muitas pessoas que estão lutando muito mais por sobrevivência, às vezes já estão muito mais conectadas com a espiritualidade do que pessoas que simplesmente aproveitam a vida e gastam dinheiro e têm muito luxo, muita riqueza. Essa conexão com o espiritual, ela se dá de diversas formas, em diversos contextos. E essas mentes conectadas, essas mentes abertas, elas conseguem, né? Gente, é um papão, é um videozão, tô aqui abrindo, né, todas as minhas perspectivas, tudo que eu penso sobre essas questões, né, e porque a gente está nesse processo mesmo, né? Se você acompanha outros vídeos, outros astrólogos, outros tarólogos, pessoas que estão aí, né, debatendo essas coisas na internet, vocês vão ver que tá aí um furor em torno dessas questões, tá aí um furor em torno de 2025, 2026, e a gente está assim com essa ansiedade para ver quais são os próximos capítulos da novela da humanidade, né?
E eu acredito que possa, sim, haver muitas transformações, né? A gente pode estar falando de tecnologia avançada. Aquário significa tecnologia a pleno vapor. E se a gente fala em guerra e tecnologia, elas andam muito aliadas, porque dentro da história da humanidade é incrível também como o ser humano ele só cresce através da dor, né? Sempre acontece muito isso, né? Então, você teve a Segunda Guerra Mundial, que trouxe diversas revoluções tecnológicas, você tem uma série de guerras que acontecem antes das revoluções industriais, e como as revoluções industriais, né, vêm através desses processos de melhorar também a tecnologia das nações para se defender, né? Então as pessoas, é incrível como as nações, os seres humanos, eles sempre crescem através da dor, através da tristeza. Então talvez não sejam anos muito positivos, podem ser anos que podem sim haver muitas guerras, muita fome, muita coisa, mas que vai fortalecer dentro de nós o nosso pensamento de sobrevivência e de desenvolvimento tecnológico. E através disso acontecer muitas revoluções tecnológicas, muitas revoluções no sentido ah, do pensamento científico, né? Então é isso, gente. Beijo para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem, deixem suas percepções, o que vocês acompanham também, o que vocês acham desse debate, desse tipo de vídeo também, né? Porque eu gravo os vídeos de tarô, mas de vez em quando eu venho aqui comentar algumas outras coisas também, que eu sei do esoterismo, das coisas que eu acompanho, porque eu sou uma pessoa que eu leio bastante astrologia, eu tenho muitos livros sobre, né, coisas esotéricas, sobre numerologia, e eu gosto muito desses assuntos. E eu tenho visto essa tendência de refletir esses próximos anos. Eu sempre gosto também de falar do arquétipo do tarô para o ano. Então, esses são os nossos arquétipos para os próximos anos. Vamos refletir, ó. O eremita e a roda da fortuna, né? E vamos ver como essa justiça vai aparecer nesses próximos anos. Talvez 2024 essa justiça ainda esteja um pouco mal compreendida, né? A justiça de 2024 talvez ainda esteja mal compreendida. Talvez essa justiça ela vai aflorar lá na frente. A gente vai entender qual foi o sentido dos acontecimentos desse ano, por que eles aconteceram, e aí quais são as resoluções dos acontecimentos desse ano, né? Essa justiça ainda talvez ainda não tenha escrito o seu capítulo final. Talvez o capítulo final da justiça venha lá em 2026, quando as coisas vão girar, né? Então é isso, gente. Beijo, até a próxima. Ainda vou fazer a leitura de Virgem e de Peixes, que eu tô devendo, tá? Mas vai sair aí, essa semana vai sair Virgem e Peixes, tá bom? Beijo, até mais.